inscritos, mas eu vou abrir agora uma exceção a Vossa Excelência, para após, então, nós amarrarmos o encerramento. Fique à vontade. Nobre deputada, professora Ieda. Cruzes. Cruzes e cruzes. Pois é. Me cabe um pouco, e cumprimentando a todos que aqui estão, somos muito poucos, mas às vezes é daqui que sai alguma inovação, né? E eu vim disposta a atender a este convite para essa audiência pública, porque desde que discutimos a taxa de juros de longo prazo e a taxa de longo prazo, o deputado Enio Verri sempre se mostrou preocupado com o futuro. Como é que você, a partir de uma instituição absolutamente creditada e acreditada como o BNDES, vai mudar uma taxa básica que está inscrita nos contratos de longo prazo? E, sem dúvida, não é porque amanhã ou ontem, mas é porque nem os próprios autores desse convite vieram aqui. Cada um com a sua questão a colocar o BNDES. Quem sabe porque soubessem que o BNDES, como instituição, e várias pessoas não estivessem aqui. Então, te cumprimento ao funcionário do BNDES, na verdade, que trata da questão da desestatização, ao nosso Rodolfo Torres. Parabéns por ter vindo, porque não sei se tinha uma ideia do que iria enfrentar. Às vezes, o enfrentamento aqui dentro da casa ele é muito pesado, né, porque trata de coisas que afetam a vida de todos os brasileiros. E quero contar também que, toda vez que o deputado Enio Verri pensa que me provoca, na verdade, ele me estimula. E eu vou dizer por quê. Eu já tenho décadas de estrada, como sempre digo, e em cada período cíclico, o Brasil enfrentou os seus desafios que lhes são postos pela circunstância de não ser uma ilha, nós não somos um país distinto do resto do mundo, as coisas que estão acontecendo no resto do mundo são uma agenda do século XXI, os líderes do século XXI são diferentes do que já foram no século XX, mas sempre nos seus desafios, um que eu tive, e que ele cita, o Anacote, Crucius e Crucius, é o livro que nos foi proposto para traduzir em 1981. Nós éramos um grupo do pós-graduação de Economia da Federal do Rio Grande do Sul, e quando nos veio um convite pela Magro Rio, que era a grande editora daquela época, o que nós achávamos de traduzir aquele livro. Fez essa pergunta a todo o Brasil. E nós respondemos, olha, chega de tradução. O Brasil está entrando num período que fácil não é. O segundo choque do petróleo de 1979 apontava que o mundo ia entrar em turbulência. Para a nossa área de economia, uma turbulência total. Então, escrevemos, olha, não, mas o livro é bom. Ele vai desbancar um livro que há décadas vem sendo o livro de introdução à economia, que era do Paul Samuelson. E era o Paul Samuelson, pronto. Era isso. E em 1981, chega, sabe? Como é que se constitui uma empresa nos Estados Unidos? Não tem nada a ver com aqui. Como é que é a política monetária? Não temos nem Banco Central. Como é que vai ser? Então, nós dissemos, não queremos traduzir, esse livro merece ser reescrito. E veio a editoria inteira lá para Porto Alegre, te contando a história, e disse assim, quem é que escreveu isso? E conheceu um grupo de professores, ainda jovens, que disse assim, não, olha, o livro é muito moderno, ele desbanca o Samuelson, porque ele vem junto com o CD com exercícios, junto com o CD... ele vai desbancar. Nós estamos entrando na década dos 80. Aquilo, para nós, uma década, era muita coisa. E então, eles toparam. Só que vocês não vão receber royalties, não vão receber propriedade intelectual, não. Vocês vão receber como tradutores. Não, nós vamos fazer esse exercício. E quisemos fazer esse exercício, e em 1982 ele foi publicado, um livro todo reescrito. O que é a política monetária? Vamos dizer como é feito em outros lugares, vamos dizer como é feito aqui. Como é que se cria uma empresa? Microeconomia, macroeconomia, e daí vai. Em 1982 ele foi publicado e o Samuelson foi para as prateleiras, aqui e no resto do mundo. Mas vou contar também um fato que eu ainda não contei ao deputado Enio, e que vale a... Se Vossa Excelência não tinha me contado, estou aprendendo. Pois é, por isso, como nós temos todo o tempo do mundo, e esse auditório está nos permitindo isso, então, vou contar essa historinha, que é uma história extremamente interessante, porque era lá na década dos 80, segundo choque do petróleo,
petróleo a $100 o barril, mundo explodindo, não se sabia para onde ia. Nossos contratos de dívida externa eram com taxas de juros flutuantes. Ou seja, quando o petróleo passou de 0,70 centavos para $50 o barril, a taxa de juros subiu de 0 para 12% em dólar, 10% em dólar, 9%. Não há como pagar. É um desafio que nos foi posto vindo de fora. Não havia como pagar a dívida externa. E aquele livro entrava justamente nesse turbilhão. E ele foi muito bom. Então, nós recebemos um prêmio de tradução, de edição de livro em português. Fomos recebê-lo em Portugal. Então, o Anacote, Crucius e Crucius, que foi uma jogada, o marketing foi ótimo, que eram 2 irmãos, e era o Crucius marido e a Crucius esposa. Nós fomos receber o prêmio, mudou, o ensino de economia mudou. Mudou porque começava a ter CD, começava a ter interação e daí por diante. E vivemos a década perdida dos anos 80. Mas naquele tempo, me permite o cafezinho, senão ele esfria demais, já havia, e muito forte, a dissonância entre visões do que fazer com o Brasil. Pelo grupo considerado mais liberal ou social-democrata e pelo grupo mais considerado de esquerda. Já tinha nascido o PT. Né? E então o livro foi livro de introdução à economia em todas as faculdades do país, menos na Federal do Rio Grande do Sul. Por quê? Obviamente, porque a direção do Departamento de Economia não permitia que tal evolução pudesse ser trazida por um grupo que não fosse abençoado. Né? Então, eu estou te contando uma segunda história, e nós achamos muito interessante, porque a gente conhecia isso. Então, vamos mudar isso. Como é que nós resolvemos mudar? 1983, 50 anos da morte de Marx, 50 anos do nascimento de Keynes. Ainda era o governo militar. E no governo militar não se falava em Marx, quanto mais numa federal. Falava-se lá na Unicamp. Até em Keynes, né? Cuidado. E lá fizemos a Semana Marx-Keynes. E nessa Semana Marx-Keynes veio repórter de tudo que é parte do Brasil. O que está acontecendo na Faculdade de Economia do Rio Grande do Sul? Nada. Aqui a gente pensa, e a gente fala, e a gente enfrenta. E desde então nunca mudou, só se aprofundou o bom debate. E quando ele passa do bom debate, aí fica ruim. Né? Quando cada um defende ideologicamente o que pensa, e o outro responde ideologicamente como não deixar as coisas acontecerem. Então, essa foi a minha primeira historinha a respeito das décadas vividas. Foi a década dos 80, onde o que aconteceu foi, repetidamente, pela segunda vez, o presidente eleito, que era, então, o Tancredo, pela via indireta, não toma posse e assume o vice do PMDB. Como já tinha acontecido lá entre Jango Goulart e o que foi embora, fugido, que era o Jânio Quadros. Então, pela segunda vez em pouco tempo, 15 anos depois, acontecia uma crise política. E a crise política vai sendo enfrentada de uma determinada maneira no campo econômico. Quando então, me veio uma oportunidade, e que eu tenho que agradecer permanentemente a todos os que fizeram política naquele tempo, decidiram pelo impeachment e assumiu o Itamar me chamou como as 2 mulheres que ele queria no Ministério. E eu fui ministra do Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, em 1993, portanto, 10 anos depois da Semana Marx-Keynes, onde tudo já se podia falar, onde as organizações estavam feitas, onde a Constituinte já tinha cumprido o seu trabalho. E o que foi a pauta de 93? Vamos colocar o que está na Constituição, Estado Democrático de Direito, em estatutos, novas instituições e abertura no debate. Por que eu falo sobre isso? Porque a pauta daquele final de século mudava, não se podia mais viver hiperinflação, nem crises de dívida externa, e o mundo todo acordava para isso. Pedro Malan foi lá para fora e ajudou a fazer a renegociação da dívida externa. A renegociação da dívida externa foi aquela que voltou a dar condições dos países pagarem o que deviam e não estarem desonrados por uma dívida que não podiam pagar.
Então, isso foi em 1993, 94, Plano Real, vai daí por diante. Aqui estamos, 2017. Estamos em 2017 com um evento político semelhante. E até siglas partidárias semelhantes. Né? Na reeleição de Dilma, prenunciava-se uma crise imensa e cuja saída não estava na pauta. A gente não via nenhuma luz no final do túnel. Em 1917, é um novo presidente que era o vice, é do PMDB, portanto, com modos de pensar diferentes. PMDB e PSDB pensam diferente. Não tem importância a gente estar lá. Não fui eu que decidi. Não tem importância a gente estar lá no governo do PMDB. Mas o contrato feito entre o PMDB e o PSDB é composto de 15 itens, dos quais as reformas são parte. E dos quais, isso que vocês chamaram para discussão, os queridos companheiros deputados, tem tudo a ver. Né? Faz sentido existir um BNDES? Faz sentido existir uma Eletrobras? Faz sentido existir uma Petrobras? O estrago foi tão grande, ele é um estrago tão profundo, que ele tem que exigir coragem, determinação e tem que exigir rumo. E neste rumo está uma mudança que eu vi na discussão entre a TJLP e a TLP. E, ao ver isso, eu apoiei a TLP, porque nós vamos fazer esse experimento. Mas não se pode mais viver naquele mundo desenvolvimentista do governo militar, que se reproduziu um pouco nas mãos da presidente Dilma Rousseff, que é a ideia de que as estatais salvam, olha o que deu, que o Estado tem que ser maior. Né? Vamos exercitar o que o mundo já viveu de lá até aqui. É muito tempo de lá até aqui. Então, eu vim muito... não sabia o que eu iria encontrar aqui, mas eu vim como uma defensora do BNDES. Nós já conversamos sobre isso. Qualquer país que se preze tem que ter a sua instituição que pense o longo prazo, inclusive em contratos de longo prazo para países ainda não totalmente amadurecidos, como é o nosso. Então, apoiei a TLP, vamos ver no que vai dar. Naquele tempo da academia, inclusive, o BNDES cumpria uma função fundamentalmente importante. A cada ano fazia um concurso de teses, e um querido amigo meu, que depois foi meu secretário de Estado, ele ganhou o prêmio e foi viver um ano, e ele me transmitia o que era a vida do BNDES, além do que eu sabia, que era no cotidiano dos gabinetes ali, dos birôs. Né? Então, o estrago é tão grande que não dá mais para viver como se vivia antes. Então, as estatais perderam, na verdade, todo o seu fluido resolutor das coisas dos setores onde elas existem. Então, aquilo que era a nossa social-democracia, né, ela vai para o seu viés liberal. Né? Enquanto tiver empresa estatal, o BNDES é uma. Enquanto houver empresa estatal, você está sujeito aos estragos que nós acabamos de passar. Então, por que não tratar da agenda do século XXI? E a agenda do século XXI não é mais estatal versus capital privado. Isso já foi. Você tem a China hoje. A China, está o Banco da China aí fazendo... Quantos BNDES é o Banco da China? Eu não sei, mas é quanto eles quiserem. Quantos BNDES é uma China? Não tem esse número. Não chega... São 8 BNDES uma China. Tá? Muito bem, então o que a gente tem que inovar? E vai também para a provocação do deputado Enio. Por que foi tanto dinheiro para o BNDES? Para fazer o Brasil ser o campeão em proteína animal? Foi. Para fazer a gente construir obras de infraestrutura em países notoriamente carentes de democracia? Foi. Virou caixa preta? Virou. O AI que não ia salvar o Rio de Janeiro? Está aí. Então, quando o BNDES é usado dessa forma, não tem o que falar a respeito do que o BNDES pode fazer autonomamente. Ele tem que devolver 180 bi. Ele vai pagar, no 180 bi, estou dando um valor numérico, ele vai pagar os estragos cometidos pela má administração financeira e econômica do país nos últimos anos. Né? Então, eu não vou pressionar o nosso convidado Rodolfo a nada, porque eu tenho na carreira do BNDES uma das melhores carreiras, não só no BNDES, você pega o IPEA, né? Mas são tempos passados.
A agenda de 2011 é dinheiro público em políticas sociais. Não é dinheiro público em empresas privadas. O banco faz apenas essa transferência entre um dinheiro que é arrecadado, que vai fazer parte do patrimônio a ser emprestado pelo BNDES, mas a minha provocação em relação ao autor dessa nossa audiência pública é que pense conosco que não tem como pagar a educação esse ano, não tem como pagar a saúde esse ano. O déficit é um rombo de 2015 em diante que só faz crescer. E nós temos que ter eleição do ano que vem, 2018, para ver se quem é que vai pegar e quem é que vai dar o seu programa e o seu rumo em relação ao futuro. Mas eu quero fazer uma pergunta de historinha também ao Rodolfo, que já está há mais tempo também no BNDES, né? Como é que está o ambiente interno lá? Obrigado, deputada. Antes de passar a palavra ao nosso convidado,